E aí pessoal, tranquilo? Dando continuidade, né, nossa aula virtual, vamos agora ver um novo assunto que é a intertextualidade. Então, na nossa agora apostila, agora vamos pegar a apostila para evitar que vocês fiquem copiando e tal. Então, agora tenho quase certeza que todos estejam com as suas respectivas apostilas na página 41. Então, é a intertextualidade, né? Então, hoje nós veremos a intertextualidade. Então, a intertextualidade é a relação que um texto, uma obra, tem com uma outra obra já falada, já vista. E qual a importância disso? É a gente entender que sempre que houver um texto, uma obra, vai ser um trabalho em comparação, vai ser um trabalho que a gente precisa de conhecimentos, que a gente tenha um conhecimento mínimo para que a gente possa fazer essa relação, né? Então, na página 41 da apostila de sexto ano de língua portuguesa, nós temos aí duas imagens, né? Aí nós vamos chegar. Mas está aí no livro de vocês as duas imagens. Tá perfeito aqui? Espera aí. As duas imagens. Essa de Mona Lisa e essa aqui, uma propaganda, né, do Bombril. Se vocês perceberem aí, digamos, então, as duas imagens estão aí, né, para vocês perceberem aí. Aí logo depois vem imagem 1 e imagem 2. A primeira, a imagem 1 é a Mona Lisa e a segunda é a propaganda do Bombril. Se vocês perceberem, está aí agora explicando, a imagem 1 é o quadro Mona Lisa, também conhecido como La Gioconda, perdão. Trata-se de uma obra muito famosa, feita por Leonardo da Vinci, entre os anos de 1503 e 1506. Bastante tempo atrás, né? Já a imagem 2 é uma propaganda publicitária de uma marca de produtos de limpeza veiculada ao ano de 1998. Comparando as duas imagens, é fácil perceber que há uma relação entre elas. Se vocês, né? A imagem número 2 faz alusão, quer dizer, ela fazer alusão retrata a outra imagem, a alusão, né? Faz alusão à imagem 1, com o objetivo de provocar, através do humor, o reconhecimento da referência. Tal objetivo se confirma pela mensagem impressa: um biju deixa sua roupa uma perfeita obra-prima. Então, gente, a intertextualidade é essa relação que uma determinada obra, um poema, um texto, tem com o outro, certo? Então, isso é intertextualidade. Então, é a relação que tem duas obras, duas coisas. Agora, professor, qual a importância disso? O quê? Na nossa língua portuguesa, em todas as matérias, tudo tem relação com uma coisa já falada, uma coisa já vista. Então, o aluno, o candidato, ou qualquer um de nós que esteja prestando um concurso ou fazendo uma prova, tem que ter essa percepção de olhar para aquele determinado poema ou obra e fazer aquela ligação com uma outra. Então, para tal, tem que se concentrar, tem que ter uma bagagem. Por isso que as leituras, né, as coisas que passam por nós, a gente tem que ficar mais atento, porque
daqui para frente, vocês agora estão num mundo de emitir opiniões. Então, para você emitir opinião, você tem que ter um parâmetro. Então, essa intertextualidade é nada mais, nada menos uma experiência que você já teve passada. Então, tudo isso para mostrar que a nossa vida, ela depende de experiências. E quando estamos diante de um poema, de uma notícia, até uma notícia, como agora estamos bombardeados de notícias, temos que ter parâmetros, temos que ter intertextualidade para que a gente tenha a nossa própria opinião baseada em assuntos passados, informações passadas e tudo isso mais, certo? E essa intertextualidade, ela pode ser explícita. O que é uma coisa explícita? É uma coisa que está na cara. Você olha e está ali. Pá, você viu? Ih, realmente. Como esse é o caso da Mona Lisa aqui. Por quê? Esse retrato da Mona Lisa, ele é histórico. E aí vem uma sátirazinha aqui, mas você olha que ela está fazendo a mesma posição da mão, né? Toda aquela imita o cabelo e tal. Então isso aqui você bateu o olhar, já percebe essa intertextualidade. Agora, nem sempre, então, primeiro vimos intertextualidade, o que é? É só o resumo, hein? Relação. Não vou ficar escrevendo muito para a aula não ficar sacal. Vocês têm a apostila e ela pode ser o quê? Explícita, né? Explícita. O que é uma coisa explícita? Tá ali, tá na cara. Então, é uma intertextualidade explícita. Quando você ouvir uma pessoa falando que foi uma coisa explícita, é porque é uma coisa que foi notório, só em olhar. Então, por isso que é explícita, né? Explícita, notório. Tá. Então, explicitamente, tá lá, na cara, né? Então, ela pode ser explícita. Então, a explícita é de fácil, vou botar para vocês, de fácil entendimento. Rápido. Né? Coisa rápida. Você olhou, pum. Agora, pode ser implícita. O que é uma coisa implícita? Aí é uma coisa que precisa de uma observação mais detalhada. Precisa de um conhecimento mais apurado. Então, implícita, uma intertextualidade implícita, ela é de um entendimento mais apurado. Então, se a explícita é de fácil entendimento, a explícita é de um entendimento mais apurado. Mais apurado. É o 10 da prova, digamos assim, para passar no concurso, o aluno tem que estar ligado, porque nada na vida é fácil, né, gente? Tudo na vida a gente precisa se esforçar. Então, essa intertextualidade tem tudo a ver com a nossa vida. Digamos, nossos pais passam muitas informações para a gente, o que é bom, o que é ruim. E pessoas, nossos amigos, nossos parentes de bem. E aí você
vai fazer intertextualidade para você, a tua vida. Peraí, olha só. Então, o que é bom, o que é ruim para mim? Então, na verdade, a intertextualidade está ligada a toda a nossa vida, né? A gente precisa ter esse senso apurado e a concentração. Gente, eu já falei para vocês. Então, na hora da brincadeira é brincadeira. E na hora de estudar, ainda que seja 5, 10 minutos, mas a concentração. Então, a intertextualidade é você ter esse poder de fazer essa ligação com outras coisas para chegar numa conclusão. Um texto que é dado num determinado prova, ou futuramente vocês vão fazer prova, um concurso, ele tem a relação com uma outra coisa. Essa relação é a intertextualidade. Vocês entenderam? Essa relação é intertextualidade. Tá? Então vimos hoje a intertextualidade, que ela pode ser explícita ou implicitamente. E que, além de ser uma matéria nossa aqui, na nossa sala de aula, ela vale para toda a nossa vida, né? A gente está sempre fazendo uma relação, tipo de relação com o que já foi falado, com o que você está falando, o que aconteceu, o que você está vendo e fazer a tua avaliação, né? Certo? Então vamos... O exercício, eu vou passar a matéria e aí a gente faz o exercício depois, tá bom? Vamos ver aqui... Agora vamos para a página... A página... Tá, intertextualidade. Aí vocês tentem fazer os exercícios. E aí a gente, numa próxima, vamos acabar aqui logo, porque essa matéria ainda é do primeiro bimestre. Mas, né, apesar de eu ter feito a bateria de 100 algumas matérias do bimestre para adiantar vocês, até por conta desse problema aqui, né? Essa aula virtual, que o ideal é uma aula presencial. Então nós estamos a meia bomba, a meio mastro. Então a gente está, né, tentando ajudar vocês, né, para que não fique uma coisa maçante. Então vamos lá na página. Deixa eu ver o tempo. Não, mas agora o tempo pode ser prolongado, estou sabendo. Vamos falar sobre sentido e objetivo, significação das palavras. Significação das palavras. Vamos lá. Página 51, gente. 51. Significação das palavras. Página 51. Significação das palavras. Então tá aí na página 51. Explorar o sentido literal e o sentido figurado das palavras. Só vou passar aqui e eu vou falar sobre isso. Reconhecer períodos em que a ambiguidade, lembra da ambiguidade? Uma coisa que é ambígua, dois sentidos, né? Pode conferir ao texto confusões na interpretação, estabelecer relações entre sentido e contexto, pressuposições e intertextualidade. Então vamos lá. Na página, aí eu vou falar aqui, eu vou ler e depois comentar com vocês, dar aquela gravada para a gente aprender. A gramática normativa, base que dispõe de regras gramaticais seguidas no português padrão, divide-se em 4 áreas de estudo, cada qual relacionada a uma função da língua: fonologia, morfologia, síntese, sintase e semântica, né? Então vamos lá. Então, o que ele quer dizer é o seguinte. Veja bem, as palavras, a significação das palavras.
Então, a palavra cabeça. Cabeça. Ela, falava cabeça, é o membro superior nosso aqui, certo? Se você falar a cabeça. Agora, se você falar, isso aqui é a cabeça, o cabeça. Fulano é o cabeça da turma. O que ele quer dizer? Ó, aqui é um membro. Membro superior do corpo. Do corpo humano. E o cabeça, o líder, olha só, escritas da mesma forma. Então, nós temos agora, vocês estão no sexto ano, de entender que as palavras assumem significado dentro do... Pô, professor, como é que a gente vai saber? O contexto. A frase, uma frase, simplesmente a frase, o contexto dela vai te dizer qual é o significado dela. Então, o significado, né, real da palavra, né, que aí vamos para a página, que é a denotação e conotação. Então vamos lá. Então, denotação. Denotação. E conotação. As palavras, elas têm o sentido real dela, sozinha, tá? Sem contexto, ela pura, sem ela. Então, é o caso da primeira frase, a cabeça. Então, denotação, cabeça, né? É a palavra cabeça, certo? Agora, essa mesma palavra, ela pode ter um sentido diferente, baseado no contexto que ela esteja, né? Então, é o que chamamos de sentido conotativo, certo? É esse sentido conotativo que está na página. Está na página 51, que é denotação, é o sentido real, e conotação, sentido figurado, o sentido. O que é figurado? Que figura. Então a gente tem que começar a sentido denotação, sentido real da palavra, né? Sentido real. Sentido real. Sentido real. E a conotação, ou cabeça? Olha o contexto. Então, está no sentido, então é sentido figurado. Figura, então, figura como chefe. Entenderam o que é sentido figurado? Figura como chefe, por causa do contexto, certo? Beleza? Vamos para a página. Palavra. Pessoal, para não ficar maçante, vamos dar um tempo nessa aula. E aí a gente parte para a próxima aula, beleza? Um abraço forte aí. Fica na paz.